Estamos começando mais um Em Pauta para você ligado ao Rádio Câmara de Sete Lagoas 103,5 e acompanhando também a nossa programação pela TV Câmara, canal 11.2 digital e também as nossas redes oficiais Câmara Municipal de Sete Lagoas. O Em Pauta de hoje eu trago o Tenente Lima, que é comandante da 62ª Companhia de Polícia Militar, e o Cabo Matheus, que é instrutor do PROERD. Estamos na Semana Nacional de Combate às Drogas e a nossa pauta de hoje é sobre esse assunto. Primeiro, agradecer a presença. Obrigado pela presença, Tenente Lima. Nós que agradecemos, né, pelo convite. Estamos sempre à disposição aí, né, um assunto de extrema relevância para ser tratado, não só nessa semana, né, mas ao longo de todo o ano. E a gente permanece sempre à disposição. Obrigado pelo convite. Obrigado, a gente que agradece. Cabo Matheus, instrutor do PROERD, obrigado pela presença. Eu que agradeço. A gente vai falar um pouco aí, né, sobre essa temática que sempre é relevante ser abordada, né, não só na semana, como durante todo o ano também, que é a prevenção às drogas. É verdade. A gente está sinalizando essa semana, né, que normalmente são as ações voltadas no Brasil inteiro, mas a gente sabe que o combate não para, é diariamente, 365 dias por ano. A gente vai começar falando, Tenente Lima, sobre essa semana que é importante realmente, porque a gente foca um pouco mais, mas como você disse, a gente tem que ficar atento o tempo todo, a toda hora. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente das ações do combate ao tráfico de drogas, né? É uma semana antidrogas, essas ações da Polícia Militar no combate. Pois bem, a Polícia Militar, ela sempre tem focado, né, nesse assunto, né, de prevenção às drogas e repressão ao tráfico de drogas. É um assunto de extrema relevância. Está ligado aí não só a um assunto policial, né, um assunto da temática de segurança pública, mas também de saúde pública, de qualidade de vida das pessoas. Então é um assunto de extrema relevância. Nesse sentido, a Polícia Militar desencadeou diversas operações e ações, né, a gente trazendo como forma de exemplo aí, a Semana Nacional de Política sobre Drogas, né, começou lá no dia 19 e foi até o dia 26 de junho. Então, de 19 a 26 é comemorado essa semana, né? Foi um período aí escolhido devido à criação da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, que é a SENAD. Então, esse período ele foi institucionalizado pela Polícia Militar em 1999 e de 1999 até hoje, sempre durante esse período, né, nós desenvolvemos ações específicas voltadas para esse tipo de prevenção, né, de prevenção às drogas. Nessa semana, do dia 19 ao dia 26, nós realizamos aí um total de 16 operações blitz educativas. São blitz em que a gente faz a abordagem dos veículos, conversa com os condutores a respeito, né, dessa prevenção a drogas, entregas aí folders, né, de orientações, cartilhas de recomendações. A finalidade não é nada ligado ao trânsito especificamente, né, documentação. O pessoal fica receoso, né, em relação a multas e outras formas de sanção, mas a finalidade é educativa, é orientar a população a respeito dessa semana. Então foram realizadas aí 16 operações blitz educativas nesse período, de 19 a 26. E 7 palestras de prevenção. Aí o Cabo Matheus vai poder falar um pouco mais disso, né? São palestras aí ligadas a esse tema de prevenção às drogas. Então foram realizadas em escolas, empresas, nos mais diversos ambientes aí, com grandes públicos, para a gente trazer essa temática cada vez mais à tona. Essas ações são importantes realmente, essas blitz educativas, porque insere na cabeça do cidadão, né, o que a gente deve fazer. E eu quero falar agora com o Cabo Matheus, que é do PROERD, que é instrutor do PROERD, o Matheus, que é um programa educacional de resistência às drogas e à violência, que é um esforço entre a Polícia Militar, escola e família. Então você, como cabo que convive ali com essa criançada, é ali que a gente tem que inserir realmente na cabeça das crianças, né, a importância da prevenção, de não entrar nesse mundo, porque a gente sabe que a conta chega e chega alta, né? Exatamente. Então o PROERD ele já está há mais de 20 anos em Sete Lagoas e a gente tem feito essa aplicação nas escolas de forma ininterrupta. Então é bastante tempo que a gente está, né, trazendo essa temática também para as escolas. E é interessante a gente observar que o currículo ele é direcionado a crianças do 5º ano, né, faixa etária de 10 anos, e do 7º ano. E por que é esse público, né, que a gente escolheu para ser atendido? Não foi aleatório. É porque quando a gente faz o estudo de gráficos de influência sobre crianças e adolescentes, a gente percebe que a figura do professor ela é mais forte nessa faixa etária.
E quando essa faixa etária passa, essa influência ela vai diminuindo. Então a gente já vai traçando ali estratégias, né, formas ali de incutir, colocar na cabeça das crianças a importância dessa prevenção, dessa temática, né? E somado a isso, a gente tem um fator assim que é complicador às vezes, que muitas vezes eles vão, né, eles fazem o uso, a experimentação das drogas baseado no amigo. Né, entre aspas, né, aquele convite que faz a propaganda da substância, seja a droga lícita ou ilícita, a gente vai ter a questão ali da curiosidade. Então, nós vamos fazer essa intervenção antes mesmo disso acontecer. E essa curiosidade, quando eles entram nesse momento que você acabou de dizer, aí é realmente nessa faixa etária. Isso. É ali que, assim, não quer dizer que seja uma cartilha, Sim. mas é nesse momento que a criança começa a tomar as atitudes Exatamente. e seguir amigos, algumas Exatamente. influências. Né? Vou experimentar, é mais ou menos essa faixa etária. A influência ali do professor, dos pais, ela acaba diminuindo e a influência desses amigos, ela acaba aumentando. Isso é natural. Então, a gente já vem com esse discurso, já vem trazendo essas informações, já preparando eles, né? Já falando com eles, né? Futuramente isso pode acontecer. Se vier a acontecer, pode ser que seja de uma pessoa que eles conhecem, que às vezes tem uma relação de afeto, porque principalmente as crianças do 5º ano, elas acreditam que a oferta de drogas vai acontecer de maneira aleatória. Ele vai estar andando ali na rua, alguém vai passar e vai oferecer. Mas não é dessa forma, né? Muitas vezes é alguém que eles conhecem, que tem uma relação, um vínculo com eles. Então é justamente isso que a gente vem trazer essa mensagem. E essa pessoa, no caso, está sempre bem próxima. É um amigo, um familiar. Exatamente. Né? O start, o gatilho é ali. Exatamente. Né? A pessoa que vai colocar na cabeça dele, vai deixar ele curioso, vai falar que traz uma boa sensação, né? Que traz sei lá, a pessoa às vezes ela é mais tímida, vai deixar ela mais desinibida. Então, por uma série de fatores. Lógico que tem os fatores ali pessoais, né? Individuais, que podem contribuir para esse sim, mas muitas vezes ele vai vai ser trazido por alguém que ele conhece. Muitos dizem que é uma viagem que é legal. Só que a consequência, quando oferece, ninguém fala da consequência. Né? Exatamente. Nas palestras que eu desenvolvi na semana passada, eu falei bastante sobre isso, né? Sobre essa influência dos amigos, porque quando eles vão fazer a oferta, eles fazem uma propaganda daquele produto. Ele fala que é bom, que vai trazer uma boa sensação, que ele vai se sentir bem. Só que o amigo, ele sabe que não é dessa forma. Então, eu busquei trazer para eles a reflexão seguinte, falei assim, será que o amigo que é amigo mesmo, ele oferece? Sabendo que aquilo faz mal? Então, se você tem um amigo, se você conhece alguém que já te fez esse tipo de oferta, eu acho que talvez você tenha que repensar essa relação. Será que é amigo É uma mesmo? falsa impressão, esse não é amigo. Exatamente. Então, a gente traz essa mensagem com mais força para eles. Sim, é a hora de inserir na cabeça realmente nesse momento. Tenente Lima, 7 Lagoas, com 250 mil habitantes aproximadamente, é uma cidade, né, de médio, grande porte, e a gente sabe que é proporcional, né? Tudo aumenta, né? Aumenta o tráfico, aumenta o uso das drogas, as apreensões. Você tem um balanço de como anda 7 Lagoas nesse período? Assim, você deve ter um balanço, não sei se é anual ou semanal, Sim. ou mensal. Então, como assim, as apreensões de droga? É ativa a Polícia Militar dentre esses tráficos que é voltado dentro da cidade de 7 Lagoas? Sim, na verdade, até aproveitando, né, esse tema que está sendo tratado, como o Cabo Mateus falou, né, a respeito dessa situação de experimentar, né, que muitas vezes o indivíduo acaba experimentando, né, e muitos hoje em dia que já são usuários de drogas, acaba tendo na cabeça que ele não está fazendo nada de mal, ele é só um usuário, né? Muitas vezes a gente realiza algumas abordagens, a fala que a gente escuta muito é isso. Não, eu só sou usuário, né? Eu só tô com um cigarro de maconha, alguma coisa nesse sentido. Fala que é trabalhador. Eu sou trabalhador, só tô com um cigarro de maconha. Só que o que a pessoa tem que parar para pensar é justamente que esse cigarro de maconha que ela está portando movimenta uma máquina inteira do tráfico de drogas. Porque se não for o usuário para ir lá comprar, a gente não tem o tráfico. Então, o usuário, é o cara que compra um cigarro, é ele que está movimentando toda a máquina. Então, todo o tráfico de drogas, as disputas por bocas de fumo que geram homicídios, toda essa catástrofe social acontece por causa do usuário. Então, isso é interessante que as pessoas pensem, né, que as pessoas reflitam sobre isso. E dentro... É a ponta do iceberg, né? Exatamente. A gente só está vendo a ponta, né, do iceberg. E em relação a isso, eu trouxe alguns números aqui, bem objetivos, em relação a um comparativo, né,
do que foi preso e apreendido no primeiro semestre, até o dia 25 de junho do ano passado, de 2022, e o que foi preso ou apreendido nesse mesmo período, mesmo período de 2023, até o dia 25 agora de junho. Então nós tivemos aí uma apreensão de quase 350 buchas de maconha, só nesse período de 2023. Só Sete Lagoas. Só em Sete Lagoas. Nós tivemos quase 350 buchas de maconha. Nós tivemos um aumento de mais de 40% na apreensão de cigarros de maconha, a droga já dolada, né, pronta para o consumo. Nós tivemos um aumento de 1.700% na apreensão de cocaína em pó, a cocaína pronta para o consumo. 1.700%. Outros números aí interessantes, nós tivemos apreensão superior a 16%, né, um aumento superior a 16% na quantidade de pedras de crack apreendidas. Foram mais de 620 pessoas presas ou apreendidas nesse período em razão do tráfico de drogas ou uso. E para finalizar aí, né, alguns números em relação à ocorrência, tivemos um aumento aí de 47%, mais de 80 registros ligados a tráfico de drogas e um aumento de 61% em relação ao uso e consumo. Então é essa fala que eu tive anteriormente. Muitas vezes a pessoa acha que ela não está fazendo nada demais, que é apenas um usuário, e isso a Polícia Militar não para de trabalhar. A gente teve um aumento de 61% das ocorrências nesse sentido. Então fica aí esse alerta em relação ao aumento de ocorrências e aumento de apreensão. Consequentemente, é porque a gente tem um maior volume de drogas girando na cidade, né? Então, entra desde lá da prevenção, né, como muito bem explicou o Cabo Mateus, até esses níveis de repressão para a gente combater esse tráfico de drogas, porque, como eu falei, né, é uma máquina aí que vai envolver diversos fatores. O usuário, né, o dependente químico ali, só quem tem um dependente químico dentro de casa sabe a dificuldade que é. Então, ele, na hora que ele vai querer utilizar a droga, ele vai cometer um roubo. Então, é uma outra família que está sendo exposta a risco para ele conseguir subtrair o bem e trocar por droga. É a disputa entre traficantes, né, para domínio aí de alguns locais de venda de droga, que acabam gerando homicídios e aí aumenta aí, né, a periculosidade daquele local. Então, é um efeito cascata que gera aí diversas consequências. Mas nesse sentido, como eu falei, a Polícia Militar não para de trabalhar. Nós desenvolvemos ao longo de todo o ano diversas ações e operações e estamos sempre dispostos aí a tornar Sete Lagoas um local melhor para se viver. Muito bem. São números, vamos dizer, né, não muito positivos na queda, né? A gente viu aí pelos números que você citou que teve só aumento, né, o aumento geral. Mas o que é importante é a gente saber que a Polícia Militar não para de trabalhar, as campanhas educativas, né, a repressão ao tráfico, enfim. É a Polícia Militar atuando sempre, que é uma das melhores polícias do Brasil, é a Polícia Militar de Minas Gerais. E só destacando que, na verdade, o que houve de aumento foi a quantidade de apreensões, né? Porque normalmente a droga, o volume de drogas aumenta, a quantidade de apreensões também aumenta em razão dessas atividades. Por um outro lado, cabe destacar também a redução nos crimes violentos que Sete Lagoas tem apresentado, né? Eu fiz uma entrevista com o comandante, o Onésio, aqui mesmo na Rádio Câmara, e a gente colocou esses números. Ótimo. Né? Crimes violentos, aí sim já teve uma diminuição, se comparando ao ano anterior, né? Exato. Uma diminuição expressiva. Exato. Então são duas vertentes, né? Por um lado, conseguindo prevenir o crime, né? Reduzindo o crime, e por outro lado, atuando mais intensamente ainda, combatendo o tráfico de drogas. É verdade. Então, realmente foi interessante os dados, né? É uma situação muito delicada, porque você vê os crimes violentos diminuindo em todo o estado de Minas, né, dados da Secretaria de Segurança Pública, e você vê aumentando aí o consumo de drogas, e drogas ilícitas, e tráfico e tudo mais. Ô Cabo Mateus, o PROERD faz parte do currículo escolar? Como é que funciona essa dinâmica da Polícia Militar junto às escolas? Isso, ele é desenvolvido pela polícia, como o senhor mencionou, e busca esse apoio da escola e da família. Então, ele não faz parte do currículo. A gente leva o PROERD para as escolas, né? Normalmente, nós não temos dificuldade em atender as escolas. Pelo contrário, às vezes a nossa demanda, né, tenente, é maior do que a nossa capacidade de absorver. E aí a gente leva esse currículo para as escolas, para as crianças do 5º e do 7º ano, e lá a gente desenvolve. Então, são 10 lições, a gente tem um encontro semanal com as crianças,
né, onde vai ser passadas informações sobre as drogas, mas não só sobre as drogas. Então a gente, por exemplo, por trás daquele sim, né, de quando é feita a oferta, quando acontece lá a situação, tem outras coisas. Né? Então a gente fala sobre autoestima, a gente fala sobre bullying, a gente fala sobre violência, a gente fala sobre pressão dos colegas, a gente fala sobre situações de tensão, coisas que vão estar por trás, né? Que podem estar por trás daquele sim. Então a gente leva essa proposta para as escolas e trabalha. Né? No final dos 10 encontros nós fazemos a formatura, onde eles recebem certificado, a gente consegue também camisas, né, do Proerd, porque aquilo ali é uma externalização, né, sobre as nossas ideias e é algo que eles vão utilizar ali por bastante tempo. E acaba sendo algo bem grandioso, né? E a gente inicia com o 5º e o 7º seria uma extensão, ali, uma continuação do currículo. É verdade, e eu percebo, eu tenho filha que estudou na escola, né, nessa época do Proerd, já inserido no sistema, e eu lembro que as crianças recebiam camisetas do Proerd na formatura. Tem lá o mascote, que é um leão. Isso. Tem uma musiquinha charmosa do Proerd. Exato. E é interessante que essa formatura, entre aspas, do Proerd, ela é como uma primeira comunhão, um batizado de uma criança. Porque eu lembro, na época, que era um momento único para a criança, a formatura do Proerd. Uhum. Quer dizer, aquilo já foi inserido na cabeça da criança. Resta, né, a identidade futura da criança, querer ou não. Acompanhamento familiar. Também. Querer ou não, mas, quer dizer, a Polícia Militar faz um trabalho extraordinário com o Proerd, porque é a hora da identidade, é a hora de formação do perfil do ser humano. Isso. E ali, igual como você disse, é o papel do professor, é o papel do familiar nesse processo. E aí vem uma formatura, e aí a criança aqui, ó, você está pronta e já sabe o que é certo, o que é errado. Isso. A gente fala, inclusive, que não só a polícia, né, mas a própria família vai ter um apoio ali fundamental, né, vão se somar ali aquelas forças, né, então a polícia não pode fazer uma força para um lado e a família para o outro, então... Pode ser um cabo de guerra, isso, né? Exatamente. Então tem que ser todo mundo trabalhando no mesmo sentido. Em prol do mesmo objetivo. Teve o senhor falando sobre essa questão, né, inclusive do futuro. Recentemente eu estava chegando numa escola e tinha um colaborador da prefeitura fazendo a limpeza urbana. Aí na hora que ele viu a viatura, que é escrito Proerd, ele lembrou, ele falou assim, nossa, eu fiz Proerd há 20 anos. Foi provavelmente quando chegou o Proerd, ele falou assim, eu lembro das aulas até hoje e isso serviu para mim, para eu realmente não aceitar coisas que não seriam legais. Então, foi muito bacana ter esse reconhecimento, né? Porque o interessante é saber, claro, né, que a gente viu o aumento aí das drogas e tudo mais, do consumo, mas o importante é saber também quantos foram favorecidos com o programa, né? Uhum. Se a gente for analisar o benefício que fez aí para uma faixa etária naquela época, vamos fazer um exemplo aqui de 1.000, né? Uhum. Então, 1.000 que acompanharam e poucos, né, não seguiram o caminho certo. Então, quer dizer, proporcionalmente falando, os números são extraordinários, né? Então, exato. O programa é legal. Né? O programa tem que ser mantido sempre, né? E até aprimorado. E esse trabalho de prevenção, ele é muito bacana porque, né, o tenente ele trouxe essas informações sobre um trabalho repressivo, né? E o Proerd ele visa o quê? Justamente para a gente não ter esse trabalho repressivo no futuro, né? Um usuário a menos, um traficante a menos, né? Pessoas que vão estar ali no caminho certo, né? Então é muito bacana a gente observar. Muito interessante. O papel da Polícia Militar, gente, é algo extraordinário. É assim, né? Polícia Militar tá lá quietinho, mas na hora que você passa um sufoco, a primeira coisa que fala assim, liga pra polícia. Não é isso? Ô, Cabo Matheus, mais alguma coisa que queria pontuar do Proerd? Somente mesmo. Claro, Só a gente tem muitos detalhes, né? Um ponto interessante do Proerd, né? O Cabo Matheus, ele é instrutor do Proerd em Sete Lagoas. Como ele falou, a gente tem as nossas limitações em relação a recursos efetivos, né? E aí acaba escolhendo, né? A gente tem que priorizar algumas escolas para ser aplicado o Proerd. Só que ainda assim, como o 25º Batalhão, né? Apesar de ter sede em Sete Lagoas, ele atende outros 11 municípios, a gente tem aplicação do Proerd também nesses outros 11 municípios. Então a gente cita como exemplo aí, né, Inhaúma, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas, Paraupeba, Caetanópolis, Araçaí, Codesburgo, Pirapama, Jequitibá, Baldim, Funilândia. Trabalho extensivo, Todos né? esses municípios a gente tem aplicação do Proerd. A gente tem um instrutor do Proerd, né, que consegue estar acompanhando esses alunos, né, nas escolas. Então é um trabalho não só em Sete Lagoas, mas em toda a extensão do 25º, como você falou, um trabalho primordial. Quem tem curiosidade, quem quer conhecer, eu recomendo a acompanhar, né?
porque realmente é um trabalho primoroso aí desenvolvido pela Polícia Militar no âmbito de prevenção. Muito interessante. E quem nunca, né? Participou de um PROERD, tem um filho participando, é muito legal, é muito bacana. E o mais importante é a prevenção. Tenente Lima, gostaria de pontuar mais alguma coisa? Não, só essa situação. Um último detalhe aqui, né? Em Minas Gerais, a Semana Estadual de Prevenção às Drogas foi instituída por uma lei em 97, com o objetivo de mobilizar e sensibilizar os diferentes atores para as ações voltadas à prevenção. Por que eu estou destacando isso? Porque, diferente do que muita gente pensa, não é uma atribuição exclusiva da Polícia Militar. Como eu citei no início, a gente tem vários outros atores, vários outros organismos, seja desde a família, né, que é a nossa primeira instituição ali, passando por vários outros órgãos estaduais, municipais, federais, que são responsáveis, né, tanto para agir na prevenção quanto na repressão. Então, como eu falei, é um assunto não só afeta a segurança pública, mas também a saúde pública, a qualidade de vida das pessoas. Então, é interessante também essas ações, né, conjuntas. E eu destaco aqui uma das operações Blitz, Blitz educativa, né, que foram realizadas, inclusive, em conjunto com a Secretaria de Assistência Social de Sete Lagoas. Então, é interessante essa parceria, esse trabalho conjunto, porque é para um bem comum, né? É para uma finalidade de qualidade de vida das pessoas. Não é só a Polícia Militar que está imbuída nessas ações. E o mais importante é a preservação da vida, seja ela, né, nas drogas, seja ela na sua segurança, né? Verdade. Segura. Enfim, obrigado aqui. Eu gostaria de agradecer, viu, Matheus, pela sua participação. Simpaticíssimo. Obrigado. Esse sorriso seu, tenho certeza, na sala de aula você conquista a garotada. Continue Obrigado. nesse trabalho árduo, mas importante. E lá na frente alguém vai encontrar com você e falar assim, você lembra de mim, Matheus? E eu já encontrei, você acredita? Isso é bom, né? Eu tenho uma professora que ela era professora de apoio na escola que eu trabalhei há alguns anos, deve ter uns 7, 8 anos. Aí, recentemente, eu reencontrei ela em outra escola como apoio. E aí ela me falou assim, Matheus, o meu filho, ele está seguindo carreira militar por sua causa. E eu nem sabia o tamanho desse impacto, né, dessa força. Gratificante. Exatamente. Né, Ela falou assim, olha, ele tinha 10 anos, atualmente ele já está no exército com a cabeça pensando em entrar para a polícia na área também. Militar, né? Olha só. São sementes plantadas, né? É verdade. Colhendo frutos, né? Ô, Tenente Lima, obrigado pela sua participação. A gente está trazendo aqui na Rádio Câmara uma semana voltada, né, para essa semana que foi a Semana Nacional de Combate às Drogas, e as suas informações, com certeza, muito importantes, a gente saber um pouco mais do que acontece dentro de Sete Lagoas. Ótimo. Como eu falei, a gente está sempre à disposição, né? Estamos trabalhando aí incessantemente e podem contar sempre com a Polícia Militar. Muito bem, então. Falei aqui com o Tenente Lima, que é comandante da 62ª Companhia de Polícia Militar, e o Cabo Matheus do PROERD, que é instrutor. É o nosso Em Pauta. Só registrando aqui, que acabou de chegar aqui o vereador Ivan, que levanta uma bandeira muito extraordinária em cima dessa pauta que é a Semana Antidrogas. Ivan, obrigado que chegou por agora. Gente, o Em Pauta fica por aqui, Rádio Câmara 103,5 e TV Câmara, canal 11.2.